Olá, meus amigos, tudo bom? Aqui é o pastor Henrique da Igreja Internacional da Graça de Deus. Meus irmãos, eu quero falar de 1 Coríntios capítulo 4. Isso, ali o apóstolo Paulo, olhando para a questão da tradução grega, a primeira tradução inicial ali desse Novo Testamento, e você vendo a tradução original, você vai entender que quando Paulo se diz sobre ministros e dispenseiros do Senhor, você vai ver que Paulo está querendo mostrar sobre a questão de ser realmente entregue na presença de Deus. Uma pessoa que entende que ele é como se fosse um escravo. Escravo não na questão de simplesmente eu tenho que sofrer. Não, não é essa questão de ter que sofrer. Não, a questão é de você ter que obedecer ao seu Senhor. Um exemplo dispenseiro de Deus, em traduções, você vai entender que é mordomo. Mordomo quer dizer que ele é um servo. Ele está ali para servir o que o seu Senhor deseja. E nós somos como dispenseiros, como os mordomos, como aquele que leva uma mensagem do Senhor. Uma mensagem nas suas atitudes, uma mensagem na forma de viver. E você tem que ter esse zelo, esse cuidado, para que você possa receber o ensinamento de alguém que está sendo usado como um dispenseiro do Senhor para a tua vida, dispensando, ou seja, entregando para você um ensinamento, entregando para você uma mensagem de Deus, e também você compreendendo que você está servindo de exemplo, servindo também de mensagem de Deus, mensagem como deve ser e como não deve ser, As suas atitudes corretas, os seus ensinamentos certos, os outros estão vendo e estão entendendo, olha, aquilo ali eu tenho que fazer, olha, aquilo ali não é de Deus, eu tenho que aprender. E, meu irmão, isso é ser uma carta viva, como também o apóstolo Paulo diz. Aqui ainda em 1 Coríntios capítulo 4, você olhando na questão histórica, você olhando na questão teológica, Paulo está querendo mostrar que naquele tempo estava tendo uma rejeição de pregadores, Rejeição como assim? Muitos não aceitavam o ensinamento de Paulo. Muitos não aceitavam, por quê? Porque havia um que pregava de uma forma e outro que pregava de outra forma. Às vezes a pessoa, ela fala assim, olha, isso aí não é para mim. Ah, isso aí não está certo. Ah, e aí por quê? Porque tem um que fala de um jeito e ele já gosta mais daquele pregador, ele já gosta mais daquele ministro, daquela pregação, daquela forma. E Paulo está falando, olha, não é assim, não é assim. Você tem que olhar como um dispenseiro, aquele lá está me entregando um alimento espiritual. Não porque, o canta bem, o outro é melhorzinho no violão, o outro é mais bonitinho, o outro é menos barrigudinho. Não. Paulo está querendo dizer assim, olha como alguém que está trazendo um exemplo, alguém que está ensinando. E estava tendo esse problema lá em Corinto, com o povo, com as famílias, com a cidade, que muitos não estavam aceitando e muitas das vezes não vão aceitar até hoje. Se você olhar até o final, Paulo chega a dizer o seguinte, muitos me julgam como o apóstolo Paulo, mas muitos me julgam como uma escória do mundo, alguém que não tem valor. Havia ali Paulo, Apolo e Cefas, que é Pedro. Os três pregavam Jesus. Os três não queriam criar uma divisão, mas como um era diferente do outro, porque cada um tem o seu talento, o seu dom e a sua forma de se expressar, porque cada um tem a sua dificuldade, então havia aquele que gostava mais de Apolo, aquele que gostava mais de Paulo e aquele que gostava mais de Pedro ou de outros pregadores, mas deixavam de olhar a mensagem como algo que é mistério do Senhor. Deixavam de realmente receber a palavra como algo que era do céu e se endireitar. Esse é o erro do cristão, meu irmão. De às vezes ir para um culto e ficar julgando, de às vezes ouvir um vídeo como este e às vezes ficar só julgando.
esquecer que eu tenho que olhar para ver se tem uma mensagem de Deus ali. De olhar aí para ver assim, será que tem algo que eu preciso aprender, que tem algo que eu preciso corrigir, que eu tenho que mudar, como agora, você está prestando atenção nessa mensagem como algo que você tem que aprender e melhorar? Você está tentando olhar esse vídeo como algo que vem da dispensa de Deus? Ou não? É o problema que tinha no povo de Corinto. E Paulo estava querendo alertar e ensinar. Talvez você possa olhar essa mensagem como eu estudando essa palavra. Eu olhei e falei assim, pai, falei, Deus, mas aqui Paulo está pregando para uma reunião pastoral? Paulo está pregando para pastores? E Deus falou no meu coração, não. Paulo está sim ensinando pastores. Paulo está ensinando sim futuros ministros. Mas também Paulo está pregando para todo o povo de Corinto, mostrando o que tem de melhorar e o que precisa ser feito. E eu quero que você receba essa mensagem agora e analise o que você tem que melhorar e o que tem que ser feito. Né? Dando continuidade, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, que o dispenseiro do Senhor tem que ser achado fiel. Esses dias eu estava pregando essa mensagem e Deus me levou ao entendimento de ser ministro do Senhor e dispenseiro. Que eu te preguei e falei agora, que existe aqueles que são como apóstolo, como pastores, que têm um título, mas existe aquele que aceitou ao Senhor e que entende que aonde ele estiver, ele é uma carta viva. Aonde ele estiver, ele também é um dispenseiro, ele está ensinando algo, como deve ser ou como não deve ser, perante a sociedade e perante a vontade do Senhor. E aqui também, esses dias Deus me levou a pregar sobre a questão da fidelidade. Sobre cada um tem que ser achado fiel. Então o padeiro tem que ser achado fiel, é o mecânico, é o pastor, é o ministro, meu irmão, você, apóstolo, ou você que entendeu que é um servo ou até escravo para fazer a vontade de Deus. Eu tenho que me achar fiel ao que Deus está me ensinando, me orientando, me pedindo para fazer ou deixar de fazer. Mesmo que para isso, às vezes, nós somos achados como humilhados, rejeitados, como o próprio apóstolo Paulo está dizendo aqui, nesta mensagem, nesse capítulo. Muitas das vezes você, para encontrar o favor de Deus no seu casamento, da sua família, você vai ter que passar por momentos constrangedores ou difíceis, mas você tem que continuar sendo fiel a Deus, sendo um mensageiro e recebendo a mensagem do Senhor. Não olhando ali para ficar julgando, porque quem realmente vai ter o julgamento final é Deus. Mas tentando absorver o que é bom, reter o que é bom e também passar, transmitir, entregar como uma dispensa de Deus para o teu casamento e para a tua família, uma mensagem do céu, perdoando, amando e vivendo a vontade do Senhor. Tudo bem? Que você leia aí na sua casa 1 Coríntios capítulo 4. Guarde o ensinamento de Paulo, para que você não precise querer se soberbo, para que você não precise querer os primeiros lugares, para que você não precise querer sempre ter a razão, mas para que você sempre entenda que você, sendo um dispenseiro, muitas das vezes você vai ter que suportar e vai ter que entender que é melhor ser servo, fiel ao Senhor, para ganhar o teu parente, o teu casamento, a tua vida na presença de Deus. Não só tendo bom fruto aqui na terra, mas tendo também a eternidade com Deus, tá bom? Eu sou o pastor Henrique, estou na posição aqui de pregar o evangelho, não na questão de títulos, não, na questão de servo do Senhor, para que você possa receber esse ensinamento do céu para o meu e para o teu coração, tá bom? Se precisar, entre em contato, estou aqui para te ajudar em nome de Jesus. Fique com Deus, fique na paz, em nome do Senhor.